amores, tudo bem? Eu sou a Aninha Cabral e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Oi amores, então o vídeo hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o meu processo para a colocação do DIU, tá? Bom, a ideia original, na verdade, era que eu fizesse laqueadura, né? Eu tenho hoje 3 filhos vivos e pela legislação eu conseguiria fazer a laqueadura. Porém, eu não sabia que precisaria passar por todo um planejamento familiar, participar daquele cursinho que tem no posto de saúde. Após esse cursinho que você participa, na época que eu tive neném, o marido ainda precisava assinar também, agora já não precisa mais. Mas eu assinaria, o marido assinaria, e aí tem um processo que você tem que fazer isso pelo menos 90 dias, 90 ou 120? Acho que é 90, enfim, 3 a 4 meses antes do parto, para poder estar dando entrada no processo e conseguir fazer a laqueadura junto com o parto, né? O meu parto foi uma cesárea agendada, eu fiz pelo SUS, tá? E teve que ser uma cesárea agendada por conta de algumas doenças pré-existentes e por conta de idade e também por conta de eu já ter tido outras 3 cesáreas anteriores. Como eu não sabia desse prazo, de você ter que fazer esse cursinho, participar do cursinho, da palestra, assinar os papéis e ter o prazo dos 3 a 4 meses antes, eu perdi o prazo de fazer a laqueadura junto com o parto, né? Eu posso hoje, se eu quiser fazer, mas agora eu vou ter que fazer o processo novamente, participar do cursinho, assinar o papel e aguardar me chamarem para fazer, né? Só que no momento não tô querendo passar por outra cirurgia, não. Então, na hora do parto, quando eu fui ganhar neném, o próprio médico que fez o meu parto, ele sugeriu se eu gostaria de colocar o DIU, né? E acabei falando com o meu marido e aceitei a colocação, né? Bom, o que muita gente me perguntou lá no Instagram. Aliás, se você não me segue, ó, vou deixar aqui o meu usuário. Me segue lá, que lá eu compartilho muito mais do meu dia a dia e das coisas que acontecem comigo, com o bebê e com as crianças, tá bom? Bom, e quando eu contei isso lá no Instagram, muitas meninas me perguntaram como funciona, se dói, se tem algum efeito colateral. Então, assim, eu vou passar a minha experiência, tá? Pra mim, como eu fiz junto com a cesárea, não doeu nada. Eu já tava anestesiada, tava lá com a barriga aberta, o médico colocou, e depois que eu voltei, eu não senti nada, fora aquela dorzinha da cesárea, de você ter aquela dificuldade de movimentação e tal. Então, assim, eu não tive, com relação à dor, quanto a isso, eu não tive nenhum problema, né? Efeito colateral. Eu hoje uso o DIU há 8 meses e meio, quase 9. E o que eu tive de efeito colateral foi que, na verdade, eu não sabia que existia, né? Como foi, assim, muito no escuro que eu coloquei o DIU, porque a minha ideia, como eu disse, era fazer laqueadura, eu não sabia, não conhecia os efeitos colaterais. E até depois, vendo como eu estava ruim, eu fui ler a bula, porque eles me deram a caixinha e a bula do DIU que eu coloquei. E eu acabei vendo os efeitos colaterais e que 2, pelo menos, do que eu estava sentindo, eram efeitos do DIU mesmo. Que pra mim foi. Eu tenho hoje, antes eu não tinha, tá? Não tinha cólica, não tinha essa coisa de indisposição e meu fluxo era bem curtinho, era assim 3 dias, 4 no máximo. Hoje eu tenho um fluxo muito grande e por um grande período. Então, assim, meu fluxo é realmente assim muito forte, muito grande, e eu fico em média 7 dias hoje. E além da cólica, né, como eu comentei. E outra coisa que eu tenho também, agora tá um pouco menos, tá? Mas quando eu coloquei assim nos primeiros 6 meses, eu tive bastante corrimento. Cheguei a fazer até exame, né, pra ver se era algum tipo de outra doença, assim, mas
segundo o ginecologista, é uma coisa normal. Isso acontece mesmo, é bem comum que as mulheres que colocam DIU tenham esse corrimento mais abundante, né? Não é um corrimento que você vê com corrimento de doença, ele não é amarelado nem nada, é aquele corrimento normal da mulher, só que ele é em maior quantidade, ele é mais abundante, né? Mas, ó, fora isso, é vida normal, né? Claro, obviamente fazendo acompanhamento, os exames anuais ou mensais, mensais não, semestrais, né? Dependendo do que o ginecologista vai te indicar, mas você fazendo esse acompanhamento legal certinho, não tem nenhum tipo de problema, né? Vida normal. E o melhor de tudo, né, minha gente? A gente pode namorar um pouquinho sem ter o perigo de a gente engravidar novamente. Obviamente, nenhum método contraceptivo é 100% eficaz, né? O único método 100% é a abstenção. Abstenção não, a abstinência, né? Mas, no caso, como a gente não tá trabalhando com abstinência, a gente se cuida, vê os dias que são mais legaizinhos e tal, porque apesar do DIU estar aqui, existe sempre o risco da falha, né? Mas olha, até o momento, super tranquilo, fora esses efeitos colaterais que eu falei. Eu vou falar um pouquinho pra vocês o que você precisa pra estar colocando DIU pelo SUS, de graça, tá? Então, assim, primeira coisa, você vai passar no ginecologista, né? Vai marcar consulta, vai passar no ginecologista, ele vai pedir alguns exames pra você, que geralmente é um exame de sangue, um Papa Nicolau, alguns pedem até um ultrassom, só que é mais difícil, é mais quando você tem algum tipo de doença pré-existente ou possibilidade de doença, né? Hereditariedade, né, que eles chamam. Após isso, após esses exames estarem prontos, você marca o planejamento familiar, que é com uma enfermeira do posto, geralmente é uma enfermeira e uma ginecologista. Elas fazem a palestra, falam sobre os métodos contraceptivos, explicam como funciona no SUS, como você vai fazer para poder estar colocando, explica os prazos, explica os outros métodos contraceptivos que você pode estar usando antes de colocar o DIU. E você aceitando colocar, você assina a papelada que tem que assinar, preenche seus dados, assina a papelada e entra na fila de espera. Como eu vi algumas amigas falando, e até mesmo aqui no YouTube, eu sei que a fila hoje ela tá um pouquinho grande, né? O processo chega a demorar em torno de 6 meses a 1 ano. Mas eu acredito que seja uma coisa assim, mais de região. Eu vejo assim que quem mora mais na região central daqui de São Paulo, aliás, isso que eu tô falando é da região de São Paulo, tá? É da capital. Não sei se no SUS, por outras cidades ou estados, o prazo é o mesmo, tá? Então tem que verificar mesmo no postinho. Eu acho que é mais uma coisa assim de bairros não, de zonas, porque quem mora mais aqui na região central, o processo anda um pouquinho mais rápido, né? Eu tenho uma colega que ela fez o processo e ela acho que em 5 meses, ou 4, enfim, 5 meses, ela conseguiu fazer todo o processo. Fez os exames, passou no planejamento, já marcou a data e já tá com o DIU hoje. Então, bem tranquilo assim. Bom, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, de se inscrever aqui no canal, tá bom? Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.